Bom, vamos lá, né, galera? Questão número 3, na prova da UFPR de 2025. Muito legal se você está aí querendo, buscando aprender a resolver as questões e entender melhor a forma que a UFPR cobra as questões de matemática na sua prova de vestibular. Beleza? Vamos lá nessa questãozinha aqui, número 3. O enunciado dela é o seguinte: no plano cartesiano, considere os pontos P, 2A e 0, e Q, A mais 1, A menos 1, sendo A um número real positivo. Sabendo que a distância entre P e Q é igual a raiz de 8 centímetros, assinale a alternativa que corresponde ao valor de A. O que é o A? O A é essa variável aqui que está inserida nessas coordenadas desses pontos. A galera que não está acostumada com o plano cartesiano, não estudei muito para a prova, chega lá e vê isso aqui, já sai correndo, chuta e tchau. Mas vamos ser sinceros, uma questão praticamente dada, né? Uma questão sobre plano cartesiano. Aliás, se você está estudando para o vestibular da UFPR, é obrigatório você dominar a questão de plano cartesiano. Então é uma coisa muito tranquila, né? A lógica do plano cartesiano, ela é fácil de ser entendida, não tem nenhum segredo, não tem nada de outro mundo assim que nos faça ter dificuldade nisso. O que eu estou fazendo? Eu estou transcrevendo os pontos PQ dados pelo enunciado. Aqui é A mais 1 e A menos 1. Então, vamos só deixar claro aqui o que significa essas informações. P é um ponto no plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano tem um ponto lá. Esse ponto foi denominado P, assim como o ponto Q. O que são essas informações aqui? São as coordenadas. Quer dizer, essa coordenada aqui é a projeção do ponto P no eixo das abscissas, no eixo X, que é aquele eixo que fica horizontal, né, galera? Eixo X. Por consequência, a segunda informação de uma coordenada de um ponto sempre vai ser a projeção desse ponto no eixo Y, eixo das ordenadas, o eixo vertical do plano cartesiano. Ou seja, eu posso dizer que a coordenada Px é 2A e a coordenada Py é 0. O que significa a coordenada 0? Significa que ele está exatamente em cima de qual eixo, nesse caso? Pensa só, galera, se teu eixo Y está aqui, onde que está a coordenada Y0? Exatamente aqui, né, galera? Qualquer ponto em cima do eixo X, eixo das abscissas, terá a coordenada Y0. A projeção dele no eixo Y vai ser 0. Disso nós temos certeza. Da mesma forma, a coordenada A mais 1 é a coordenada QX e a coordenada A menos 1 é a coordenada QY. A projeção do ponto Q no eixo X, a projeção do ponto Q no eixo Y. Falando Y, igual o Silvio Santos, né? A gente começa a falar zoado assim, de repente começa a perceber que só fala zoado e vira uma fala zoado o tempo todo. Então é no eixo Y. Mas tá, beleza. Foi nos dado as coordenadas e foi nos dito aqui que esse A é um número real positivo. Tá bom. Sabendo que a distância entre P e Q, a chave da questão está aqui, distância entre dois pontos. Aí, o que faz a galera se confundir? É tentar imaginar, né? Bom, tem lá no plano cartesiano, eu sei o que é o plano cartesiano, a distância dada entre o ponto P e o ponto Q. Né? Mas o que confunde a galera? É não conseguir imaginar a localização desses pontos. Tipo assim, você tem o ponto P aqui, por exemplo, e você não sabe aonde que está o Q, assim, ó, você fica perdido. Mas será que ele está para lá? Será que ele está para lá? Ele está para lá ou está para cá? Eu preciso identificar isso para conseguir fazer o cálculo correto? Não precisa, cara. Não precisa. Você precisa saber apenas ali que essa informação dada aqui sobre a distância foi de raiz de 8. Então eu de propósito aqui coloquei assim, ó, essa distância aqui assim, sei lá, botei o Q aqui embaixo, o P lá em cima. Pode ser que seja ao contrário, a gente consegue chegar nessa análise aqui sim, e depois descobrindo o A, a gente consegue colocar eles certinhos. Agora veja, como é que eu vou descobrir esse valor de A aqui, tendo só essa informação aqui de distância entre os pontos? Pensa só uma coisa aqui comigo, galera, vou trazer essa analogia aqui. Realmente eles estão nessa posição, quer dizer, o P está mais para cima, à esquerda do que? Não sei. Pode ser que esteja, né? Mas isso não nos importa na nossa análise. Ó. Eu vou fazer aqui um esboço bem rapidão do plano cartesiano aqui, considerando esses pontos PY. Poderiam ser quaisquer valores. Veja, o ponto P, ele tem a sua projeção no eixo X, e o Q também, ele tem a sua projeção aqui. Da mesma forma que o P tem a projeção no eixo Y e o Q também. Provas da UFPR em geral, em vestibulares, quase todas as questões têm de análise de geometria analítica, e geometria tem triângulo. Tá? Então você tem que dominar a trigonometria. Agora veja, nós temos aqui um triângulo retângulo, nós temos a relação pitagórica, né? Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual
Vou colocar aqui cateto A e cateto B. A soma dos quadrados dos catetos. Se você não sabe isso aqui de cor, daí nós temos que acender um alerta, né? Pessoal que vai fazer vestibular, pô, Pitágoras é a base da base, tem que saber mais do que o teu nome na hora de preencher a prova, né? Agora veja aqui só uma coisa. Isso é uma análise que você poderia fazer rapidamente na sua prova, não deveria, né? Mas poderia fazer na sua prova rapidamente, para você ter a dedução, assim, tipo assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim, estou. Aqui é a projeção do QY e aqui é a projeção do PY. Tá? Veja só, galera. Se nós temos um triângulo retângulo, podemos relacionar essa medida de cateto com esse cateto, com essa hipotenusa que já nos foi dado, através dessa expressão do teorema de Pitágoras, eu sou capaz de conseguir entender qual é essa distância aqui do px até o qx e do py até o qy. Matematicamente eu consigo representar isso tendo essas coordenadas aqui? Com certeza, né, galera? Veja, se por exemplo, né, aqui fosse 1, 2, aí tivesse aqui o 3, 4 e aqui fosse o 5, por exemplo. Como é que você faz para descobrir essa distância aqui, galera? A diferença entre 5 e 2, ó, diferença, né? Diferença, subtração. Ora, você vai pegar o qx menos o px. Da mesma forma que você vai fazer o py menos o qy. Daí a galera fica assim, mas tá, professor, se eu pegar e eu considerar que o q, ele não está aqui, o q ele está aqui para cá, à esquerda do p. Não vai ficar ao contrário? Não vai ficar, em vez de qx menos px, não vai ficar px menos qx? Beleza, vai ficar na tua conta. E daí acende aquela luzinha na cabeça do candidato, né? Puxa vida, mas subtração, quando você inverte os números de posição, é diferente, né? Não é comutativo igual a soma e a multiplicação. 3 menos 2 é 1 e 2 menos 3 é menos 1. Mas aí que eu te faço a seguinte pergunta. Para distância de objetos, tá? Você vê a distância entre um ponto e outro, distância linear, distância entre eixos, distância entre pontos. Faz alguma diferença esse sinal aqui? Existe como você medir alguma coisa no mundo real e ter uma distância negativa? Em contextos de comparação de medição, a gente consegue ter distâncias negativas, né? Fulano foi e voltou, e aí chegou na posição tal, menos, quer dizer, beleza? Mas na distância crua, que você vai pegar um ponto e vai medir a distância entre outro. Tem como você pegar lá uma tábua de madeira e falar que ela tem menos 8 metros de comprimento? Não existe. Quando nós falamos em contextos de medição, nós estamos falando do módulo, nós estamos ignorando o sinal. Nós queremos saber o valor daquela medição. Por isso, se você teve essa ficha caída na sua cabeça, você vai perceber que não importa se você fizer qx menos px ou px menos qy. O que importa é o valor do módulo disso aqui. Tá? Ó, se você fizesse aqui ó, 5 menos 2, vai dar 3. Beleza, que é exatamente essa distância aqui. Ó, 1, 2, 3. Se você fizesse 2 menos 5... daria menos 3. Tá, mas a medida aqui vai poder ser menos 3? Lógico que não, né, galera? Vai ter que ser 3 do mesmo jeito. Então, com isso, munidos desse conhecimento poderoso que nos vai fazer acertar essa questão, nós sabemos que se nós subtrairmos px do qx, nós vamos ter a distância daquele cateto, ó, vou representar um triângulo ali, nós vamos ter aqui essa distância. E se nós subtrairmos py do qy, nós vamos ter esse cateto aqui, né? E já vou transferir essas medidas aqui para o teorema de Pitágoras. Aqui, ó, qy. Beleza? E no teorema de Pitágoras a hipotenusa está aqui. Quem é a hipotenusa? Ora, é a distância entre esses dois pontos, a raiz de 8. Se você não consegue, não é capaz de enxergar isso aqui, essas informações do plano cartesiano, eu te recomendo parar tudo que você está fazendo na tua vida e analisar isso aqui sozinho. Fica analisando, faça desenhos, esmiúce, esprema o teu cérebro, sabe? Esprema, assim, um pano, você vai torcendo, assim, para que você consiga conceber essa ideia aqui, desenhe, faça esboços. Porque não estou conseguindo. Se você não consegue realmente, aí você pode buscar uma ajuda, um professor, alguma coisa assim. Inclusive, né, se você precisa de aulas particulares à distância, eu estou à disposição. Você pode entrar em contato comigo, que a gente pode aí ver condições para aulas particulares, beleza? Veja, tenho a minha expressão e vou seguir com ela aqui. O que acontece se eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado? Na verdade, você está fazendo isso aqui, né? Raiz de 8 vezes raiz de 8. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Quando nós temos raízes vezes raízes assim, nós podemos pegar esse nosso radicando aqui e colocar eles dois dentro da mesma raiz. 8 vezes 8 não é a mesma coisa que 8 ao quadrado? Sim. Agora você pode cortar esse expoente com esse índice, né, entre aspas, né, cortar, e eliminar a tua raiz. Então toda vez que você tem uma raiz quadrada ao quadrado, você só vai considerar aquele teu radicando ali sozinho. Ele vai ficar sem mais ninguém ali para encher o saco dele.
Beleza. Agora, eu só vou substituir aqui essas minhas coordenadas no meu teorema de Pitágoras aqui, para descobrir esses valores. Então, eu vou lá. Vou pegar aqui o Px. Quem é Px? O Px era 2A. Menos o Qx. Quem é o Qx? Ó, o Qx era A mais 1. Beleza? Era não, né? É. Isso tudo aqui ao quadrado. O professor, se usa parênteses e parênteses? Sim, uso mesmo. Não fico usando chaves e conchetes e nada. Py era 0. É 0. E Qy é A menos 1. Pessoal que faz aí as provas e questões de vestibulares adoram fazer esse jogo de sinais aqui, assim, né? É uma coisa tão básica, tão simples, mas faz muito candidato na hora do desespero ali fazer cagada. Então veja, nós temos aqui 8 igual a... Vamos só arrumar os sinais dentro desses parênteses aqui, para não ter perigo de cometer erros, tá? É importante que na hora da prova você tem que pensar o seguinte: vou usar menos neurônios possíveis. Então, se você começar a tentar fazer muita coisa de cabeça, você vai economizar linha, galera, às vezes em casa fazendo exercício você consegue passar por isso, mas na hora da prova, o nervosismo tá ali, a ansiedade, a chance de fazer uma coisa errada é grande. Ó. Veja, aqui é menos 1, né? Então é menos 1 vezes A e menos 1 vezes mais 1. Então nós vamos inverter o sinal de todo mundo aqui dentro. Ó. É menos A e menos 1, certo? Tudo isso ao quadrado. Mais, de onde esse mais aqui? Esse mais é do teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos ao quadrado. É a soma dos quadrados dos catetos. O zero menos aqui não interessa. Agora o menos é menos 1 vezes A, que é menos A. E menos 1 vira mais 1. Tá? Tudo isso ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui. O 8 vai ser igual a 2A menos A. 2 balas menos 1 bala é igual a 1 bala, né? Menos 1 ao quadrado mais menos A mais 1 ao quadrado. Veja que agora acontece uma situação aqui interessante. Por quê? Porque nós temos A menos 1 ao quadrado e menos A mais 1 ao quadrado. Isso daqui e isso daqui representa a mesma coisa, o mesmo número. Sério? Não, o professor está mentindo. Isso aqui está mais A e menos 1 e aqui está menos A e mais 1. Ah, é? Então faça o seguinte, execute esse produto aqui para você ver. Tá? Inclusive aqui, né, nós podemos usar produtos notáveis, né? Para já utilizar a regrinha dos produtos notáveis. Mas se você, eu não lembro de produtos notáveis, faça, execute, né? Não, você não deveria fazer isso na prova, mas sim, faça aí agora que você está treinando para ver. Esse daqui ao quadrado, ó, só esse daqui ao quadrado, ó, dá isso aqui, né? A vezes menos 1 vezes A vezes menos 1. E o outro ali ao quadrado? O outro ali é a mesma coisa, é menos A mais 1 vezes menos A mais 1. Executando isso aqui por produtos notáveis. Ó, vamos pular, vamos dizer que você se lembra o que é produtos notáveis. Qual que é a ideia dos produtos notáveis? Eu vou colocar o 8 aqui e vou fazer primeiro esse parênteses aqui. É o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Né? Então 2 vezes A vezes 1 é 2A. Mais o segundo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, é o próprio 1. Beleza? Está resolvido esse primeiro parênteses. Estou fazendo tudo em cores diferentes para ficar bem didático e explicativo, né? Se você já sabe bem essa parte, já tá, putz, daí eu já sei, tá de boa. Tranquilo, né, galera? Eu estou fazendo aqui para ajudar, talvez, quem ainda tem um pouco de dificuldade nessas questões. E aqui, ó, veja esse daqui agora, ó. O primeiro ao quadrado. Como assim o primeiro ao quadrado? Ora, ali não é menos A? Menos A ao quadrado não é a mesma coisa que menos A vezes menos A? Menos com menos dá mais, né? Na multiplicação. Então, menos A vezes menos A dá mais A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes 1, que é 2A. E aqui, para que fique claro, né? Na verdade, é o quadrado da soma, se nós considerarmos aqui essa ordem numérica. Mas quando você fez 2 vezes o primeiro pelo segundo, você fez uma soma. Só que como esse aqui é negativo, mais com menos na hora ali da multiplicação, vira menos. Mais o segundo ao quadrado, que é 1. Pronto. Aí, ó. A ao quadrado menos 2A mais 1. A ao quadrado menos 2A mais 1. Beleza? É o mesmo número se você pensar ao quadrado. Na verdade, o que aconteceu aqui? Essa situação é interessante, porque, né, tem algumas questões que costumam abordar esse ponto aqui de uma forma bem interessante. O quadrado de dois números. Por exemplo, se você tem lá um exemplo bem básico, né, 2 ao quadrado, isso aqui é 4. E se você tem menos 2 ao quadrado, é 4 também. Então, o quadrado de um número, seja ele negativo ou positivo, sempre vai ser positivo. Beleza? E quem já tinha essa expertise aqui, já observou, né, que isso aqui é exatamente o inverso desse, já sabia que se trataria do mesmo número. O ideal é que você não fizesse isso aqui nessa prova. Por quê? Você poderia notar aqui que, opa, se esse número que está nesse parênteses é exatamente igual a esse número aqui, veja só, trazendo essa ideia para cá, que número
vamos dizer assim, um número x, né, ao quadrado, mais ele mesmo ao quadrado, já que são o mesmo número, que resulta em 8. A galera dá aquela pensadinha, pô, lógico, né? 2 ao quadrado é igual a 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Beleza, já teria matado a questão aqui. Ia entender que a menos 1 ou menos a mais 1 seria igual a 2, no caso, né? 2 ao quadrado. Beleza? Então, você poderia seguir por esse raciocínio. Tá? E se você dissesse que eu preferi seguir aqui na equação do segundo grau, daí já é um trabalho muito além do que essa questão exigiria. Né? Você vai chegar no resultado sim, mas aí não, né? Aí já é além do necessário. Beleza? Então você chegou nessa dedução aqui, que era o correto se fazer nessa questão, você iria seguir aqui com esse raciocínio. Bom, se a menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 4, então o a menos 1 tem que ser igual a 2. Por quê? 2 ao quadrado é igual a 4. Beleza? Resolvendo isso aqui, né, já está feito. A igual a 2, menos 1 passa para lá mais 1. A igual a 3. Certo? Representa o que foi nos falado no enunciado aqui, que o A é um número real positivo? Sim, com certeza. E o gabarito está aqui. Resposta correta, letra E, 3. Beleza? Nosso A aqui vale 3. Beleza, galera? E essa foi a questão 3, resposta 3. Beleza?